Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa parte sobre o sistema financeiro nacional. Vamos falar sobre a Bovespa, BMF Bovespa. É um tópico importante do material como um todo. Vocês vão ver bastante coisa, muitas questões sobre Bovespa e o que envolve, né, a Bovespa, negociação, horário de negociação, etc., nos tópicos a seguir. Tá? O que é a BMF Bovespa? Principal bolsa de valores do Brasil, uma das maiores da América Latina. Ela é integrante agora da B3, né, da companhia chamada B3, que também integra a própria CETIP. Lembra da taxa DI que a gente comentou, publicada pela CETIP? Então, CETIP e Bolsa se juntaram e estão lá dentro da B3, continuando a desenvolver suas atividades normais importantes para o mercado financeiro brasileiro. Bolsa de valores, né? O que é uma bolsa de valor? Ou bolsa de valores? É uma sociedade anônima, uma associação civil, formada para manter um local ou sistema adequado ao encontro dos seus membros e à realização de transações de compra e venda de títulos e valores imobiliários em mercado livre e aberto, organizado e fiscalizado pelos seus membros, e aí, no caso do Brasil, pela CVM. Tá? Isso é uma bolsa e claramente a BMF Bovespa é exatamente isso. O que é negociado na BMF Bovespa? Diversos tipos de instrumentos financeiros. Ações, títulos de renda fixa, opções, futuros, outros derivativos de commodities, derivativos de juros, derivativos de moeda. Tudo isso é negociado no ambiente da Bolsa. É uma entidade operadora do sistema financeiro nacional. Como eu falei, a gente vai falar muito em detalhes aí nos próximos tópicos sobre a Bolsa, sobre seus regulamentos, sobre o que pode ser feito lá, negociado na Bolsa, sobre horários de negociação. Tá mais lá na frente, nos próximos tópicos, a gente volta a isso aí mais à frente, tá? Dentro da Bolsa, é importante lembrar que tem a BSM, que é a Bovespa Supervisão de Mercado. BSM é o órgão integrante do grupo BMF Bovespa, foi constituída para realizar atividade de autorregulação dos seus mercados. Por que autorregulação? Então, regulação, a Bolsa já tem vindo da CVM. Por que autorregulação? Porque os membros participantes de uma Bolsa de Valores devem ter umas regras mínimas ali de funcionamento, regras mínimas de como eles devem conviver, basicamente, regras mínimas de resolução de disputas, e isso é uma coisa que cabe à BSM. Né? Os membros se autorregulam para fazer com que o mercado funcione de maneira eficiente, de maneira correta, de maneira justa para todos os participantes. Então, principais frentes de atuação dessa BSM, da parte de supervisão de mercado da Bolsa, claramente, supervisão de mercado, monitoramento de 100% das ofertas e negócios realizados nos mercados da BMF Bovespa. Para quê? Justamente para identificar irregularidades. 100% das operações a BSM checa. Tá? Auditoria sobre os participantes da BMF Bovespa para verificar aderência às normas e identificar possíveis infrações a regras de mercado. A BSM faz isso também. Processos disciplinares e outras ações de enforcement, orientação, persuasão, disciplinamento em caso de infração às normas, isso com os participantes do mercado, para poder fazer de novo com que o mercado funcione de maneira correta. Ressarcimento de prejuízos com o limite de até R$120 mil, e o próprio desenvolvimento do mercado, né, com a parte de educação, aprimoramento normativo, relacionamento com os participantes, com os reguladores, com outros órgãos que são importantes para a atuação da Bolsa. Tá? Então, o BSM faz exatamente isso. Uma questão que pode cair na prova é uma questão como essa aqui. Entre outras atividades, a BSM, que é BMF Bovespa, Supervisão de Mercados, faz o quê? Letra A, estabelece as normas e regulamentos necessários ao desempenho das suas funções? Está bem correto isso aí. O que não está correto, claramente nas demais alternativas, letra B de bola, registra e aprova prospecto de emissão primária de ações de companhias do novo mercado? Não, a BSM não se envolve com isso, né? Quem faz isso aí está com cara de CVM, registro de prospecto, aprovação de emissão, isso aí é CVM. A BSM está lá cuidando do seu mercado ali na Bolsa e da atuação dos seus participantes para verificar irregularidades, para verificar se está tudo indo bem, né? Presta serviço de distribuição, corretagem e intermediação? Com certeza não é papel da BSM. E letra D, registra e aprova prospecto de emissão primária de debêntures, também não tem a ver com BSM, isso aí tem a ver com CVM. Então, jamais confundir as duas. A BSM é um órgão autorregulador dentro da Bovespa, tá bom? Legal. Seguindo em frente aqui no nosso material,
cai na prova alguma coisa sobre sistema de pagamentos brasileiro. E a gente está mais envolvido com o sistema de pagamentos brasileiro no dia a dia do que a gente consegue necessariamente perceber. Tá? O sistema de pagamentos brasileiro teve uma grande reforma em 2002, e de lá para cá, né, obviamente com melhoria em tecnologia e tudo, né, o sistema tem ficado cada vez mais robusto, mas a grande reforma que aconteceu em 2002 foi muito importante. O que é esse sistema de pagamentos brasileiros? SPB. Então são as entidades, sistemas e procedimentos que fazem o processamento e liquidação de operações de quê? De transferência de fundos, transferência de dinheiro, operações com moeda estrangeira ou com ativos financeiros e com valores imobiliários. Toda transferência de ativos financeiros, valores imobiliários, dinheiro, tudo passa pelo SPB, tudo passa diariamente pelo sistema de pagamentos brasileiro. A função do sistema é permitir transferência de recursos, processamento e liquidação de pagamentos entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e o próprio governo, que também participa. Tudo que você pensar com transações com cheque, cartão de crédito, cartão de débito, quando você faz um DOC, quando você faz uma TED, tudo isso passa pelo sistema de pagamentos brasileiro em algum momento, na hora que você executa. Quem é integrante desse sistema? Que serviços fazem parte desse sistema de pagamentos brasileiro? Compensação de cheques, de ordens eletrônicas de débito e crédito, transferência de fundos e outros ativos, compensação e liquidação de operações com títulos e valores imobiliários, compensação e liquidação de operações em bolsas de mercadorias e de futuros, e quando a gente fala de arranjos e instituições de pagamento, tudo isso também flui pelo sistema de pagamentos brasileiro, né? Toda essa infraestrutura a gente chama de infraestruturas do mercado financeiro e funcionam bem. Tá? Quando você faz uma TED, como eu mencionei, né, o dinheiro sai da sua conta e vai para a conta de outra pessoa ou para uma conta sua em outro banco. Né? Isso é feito instantaneamente. Isso é claramente um resultado bem conhecido do sistema de pagamentos brasileiro que foi implementado em 2002. Né? Essa facilidade de transferência de fundos, e isso aí é algo bastante importante, dá uma segurança para o mercado também quando você transfere fundos e você já checa logo no início, né, o sistema já checa se aqueles fundos estão disponíveis. Né, em vez de deixar para uma liquidação no final do dia e verificar se as instituições, né, se zeram entre si e quanto que uma deve para a outra em termos de transferência de fundos, na hora que você faz uma transferência imediata, transferência eletrônica disponível, né, que é isso que é o nome da TED, a definição de TED, quando você faz essa transferência, o dinheiro sai de uma conta e vai para outra. Quer dizer, o dinheiro não chegaria na outra se ele não realmente existisse. Tá? Isso traz segurança para o sistema como um todo. Existe dentro do sistema de pagamentos brasileiro o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas. Que reservas são essas? Reservas bancárias. Reservas que os bancos mantêm. Tá? Também começou lá em 2002. E a gente fala de transferência de fundos interbancárias, né, os fundos transferidos entre bancos, liquidadas em tempo real, ou seja, na hora que acontece, ou seja, não é no final do dia, em caráter irrevogável e incondicional. Isso me traz redução de riscos de liquidação nas operações interbancárias e do chamado efeito dominó, aquele risco sistêmico de bancos. Né? Um banco quebra e acaba levando os demais junto. Quando você fala de liquidação em tempo real, né, você tem ali as operações interbancárias acontecendo naquele momento e, de novo, não sendo somadas para no final do dia fazer uma liquidação só. Tá? Na conta reservas bancárias, isso é importante, qualquer transferência de fundos entre contas passou a ser condicionada à existência do saldo suficiente de recursos na conta do participante emitente da ordem, né, daquela ordem lá. O que, de novo, gera redução de risco de crédito incorrido nesse caso pelo Banco Central, porque para não ter que o Banco Central entrar e zerar algum banco ou ter que, né, comparecer com algum recurso por conta de alguma falha na transferência. Então, você está falando ali de transferência de fundos entre bancos, né, só acontece quando tem saldo suficiente na conta reserva daquele banco. Tá? Liquidação em tempo real, operação por operação, uma por uma, de novo, não é somando as operações e lá no final do dia ver como é que fica, né? Liquidação em tempo real, operação por operação, passou a ser utilizada também nas operações com títulos públicos federais, né? O que passa lá pelo Selic, né? Lembra do Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o que obviamente só ficou possível quando se conectou esse sistema com o próprio STR. Tá? Então, nos últimos 15 anos, desde 2002, a gente tem um ganho muito grande de eficiência,
de transparência, de segurança em termos de transações financeiras e com ativos e valores imobiliários, porque tudo passa pelo SPB e funciona muito bem, tá? Uma questão que pode cair na prova é essa aqui, ó. Uma mudança que foi trazida pela reforma do SPB em 2002 foi qual? A resposta correta aqui de todas dessas 4 alternativas é justamente a letra B de bola. Tá? Realização de transferências de fundos interbancárias com liquidação em tempo real, em caráter irrevogável e incondicional. Isso é uma questão típica de exames por aí, que pode estar na prova ou algo similar a isso. Importante você conhecer o SPB e conhecer o que foi o efeito dele na economia brasileira ou no sistema financeiro nacional desde 2002, em termos de eficiência, em termos, de novo, de transparência e de segurança para todos os participantes. Tá? Legal, só para finalizar esse tópico, alguns elementos importantes para a gente relembrar. Tá? CMNE, que é o Conselho Monetário Nacional, e o Banco Central são as autoridades monetárias no Brasil. Se você lê algum texto falando a autoridade monetária, se você lê no jornal, pode saber que está sendo falado ali do Banco Central. Tá? Mas os dois, como se envolvem com política monetária, como determinam diretrizes, no caso do CMNE, ou executam a política monetária, no caso do Banco Central, ambos podem ser considerados autoridades monetárias. O CNSP está acima da SUSEP, que regula seguradoras e previdência privada aberta, e o CNPC está acima da Previc. Lembra daquele quadrinho que a gente viu lá no início, né? A Previc regula os fundos de pensão. São as entidades fechadas de previdência complementar, EFPCs. A BSM, como a gente viu, é o autorregulador da BMF-Bovespa. A reforma do sistema de pagamentos brasileiro em 2002 foi além da implementação do STR, promoveu uma redução geral do risco sistêmico nesse sistema financeiro nacional, outro ponto para se lembrar também, tá? E com isso, claro, reduziu a possibilidade de efeitos negativos sobre a economia real. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês sobre o SPB e os demais tópicos. A gente fica por aqui nesse tópico 5, Sistema Financeiro Nacional. A gente se vê no próximo. Obrigado, pessoal.